Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Renan e nós estamos aqui no nosso treinamento que nós estamos chamando Consolidadores do Reino de Deus, onde nós vamos compartilhar de duas coisas extremamente importantes para nós, que é a respeito do anjo da guarda e também do nosso processo de consolidação. Tenho certeza que você vai ser abençoado nesse dia. Preparamos tudo aqui, uma organização para poder abençoar você que está aí nos assistindo e você também que está aqui. Tenho certeza que vocês serão abençoados, treinados e capacitados pelo Senhor para tudo aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Amém? E aí eu quero começar falando para você a respeito dessa frase que nós colocamos aqui. É impossível amar e não consolidar, mas é impossível consolidar sem amar. É possível você amar uma pessoa e não necessariamente consolidá-la. Mas, por um outro lado, é impossível você consolidar alguém na fé se você não amar. Então, amar é primordial para nós. E aí a primeira pergunta que vem a nós é: o que é então consolidar? O que é consolidar uma vida? E existem então várias definições, ou existem várias, como que eu posso dizer para vocês, atitudes que estão relacionadas a consolidar. Por exemplo, consolidar é amar. Consolidar é cuidar. Consolidar é você ensinar. Então, nós queremos então que você entenda que a consolidação é algo extremamente importante na vida de um novo convertido. Então, tudo que nós vamos compartilhar aqui é visando o cuidado com o novo convertido. O novo convertido para nós é como um bebê espiritual. Ele acabou de ter uma experiência com Jesus, ele nasceu de novo e ele está caminhando agora com o caminho do Senhor. Ele está agora conhecendo o Senhor, conhecendo a igreja, conhecendo os irmãos, aprendendo a respeito da palavra de Deus. E é extremamente importante que os irmãos mais maduros, que os irmãos que já caminham há mais tempo na fé, que eles possam ter um encargo a respeito desse bebê espiritual. Infelizmente, nós perdemos muitas pessoas porque achamos que o encontro é o fim em si mesmo. Então nós temos toda uma mobilização em relação ao encontro. Fazemos evento ponte, corremos atrás das pessoas, convidamos as pessoas para ir no encontro e elas vão no encontro, glória a Deus. Mas nós temos que entender que o encontro, na verdade, ele é um meio em todo esse processo. Ele não é simplesmente um evento. Nós não podemos encarar o nosso encontro como um evento, pelo contrário, ele precisa ser um processo de pessoas que nós já estamos levando na célula, que nós estamos convidando para visitar a célula e que daqui a pouco permanecem na célula e vão participar de um encontro com Deus. Quando elas vão para o encontro com Deus e elas já têm uma familiaridade com a célula, já participou às vezes de 2 ou 3 reuniões da célula, quando ela vai para o encontro, a probabilidade dela permanecer é muito maior do que quando nós pegamos aí uma pessoa, como a gente costuma dizer, né? Pegar no laço aí na sexta-feira, meio-dia, e a gente manda mensagem, fala, faz a descrição desse aqui que eu acabei de arrumar esse aqui. Sabe, é uma bênção, levamos também, cremos que Deus é poderoso para fazer. Mas uma coisa é fato, nós não queremos apenas gerar novos convertidos. O que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos é que nós deveríamos pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. E nós fazemos discípulos, não é simplesmente levando eles para o encontro. Nós fazemos discípulos quando nós ensinamos a palavra. A palavra de Deus precisa ser ensinada. Então, o novo convertido, alguém que acabou de se converter, ele precisa ser cuidado. É extremamente importante para nós. Então não tem como, acredite em mim, queridos, não tem como você consolidar alguém na fé se você não amar. Por quê? Porque consolidar envolve desgaste. E assim, o melhor paralelo que nós podemos fazer em relação à consolidação é um recém-nascido lá na sua casa. Quando um bebê nasce, você sabe, o bebê ele exige tempo, ele exige recurso financeiro, porque você tem que comprar fralda, comprar um monte de coisa para ele. Exige seu tempo também para você ajudar. Sabe, exige você também limpar, como se diz, os cocô que ele faz. E o novo convertido é assim, o novo convertido ele não conhece nada de Deus, não conhece nada a respeito da fé, e ele ainda faz muitas coisas erradas. E nós estamos aqui então para ser esse irmão mais velho que vai pegar na mão desse novo convertido e vai ensiná-lo ao caminho do Senhor. Nós vamos ensiná-lo naquilo que ele deve ser como cristão. E aí então nós queremos falar a respeito desses dois aspectos. O primeiro aspecto é a respeito do anjo da guarda. Quem que é o anjo da guarda? O anjo da guarda é esse irmão mais velho, no caso eu e você, que já está aqui servindo ao Senhor,
já está vinculado na célula. E quando eu falo vinculado na célula, eu estou dizendo você líder, você anfitrião, você líder em treinamento, você que é membro da célula, pastor, discipulador, todo discípulo de Jesus, ele precisa entender que ele tem que ser também um consolidador, ele tem que ser um anjo da guarda. E ao falarmos do anjo da guarda, nós vamos falar depois a respeito do que o anjo da guarda faz, o que ele ensina. Então, nosso treinamento é dividido nessas duas partes. A primeira parte eu vou falar para você a respeito do anjo da guarda, a importância de ser um anjo da guarda, o que se espera de um anjo da guarda. Em um segundo momento, eu juntamente com os nossos discipuladores, nós iremos aqui compartilhar com você as lições do livro de consolidação. Então, na verdade, não é que nós vamos ler o livro com você, porque a finalidade desse livro é que você aplique essas lições junto ao novo convertido. Então, o que nós vamos mostrar aqui para você é de uma maneira simples, de uma maneira realmente didática, para que quando você se encontrar com o novo convertido na reunião de consolidação, você saiba como conduzir essa reunião. Então, esse é o nosso propósito aqui. Então, ao falar do anjo da guarda, nós queremos destacar pelo menos 4 coisas. Na verdade, 5. Nós vamos falar a respeito da visão, da nossa visão como igreja e a importância do anjo da guarda nessa visão, para cumprirmos a visão que o Senhor nos deu. Vamos falar a respeito que você é um anjo da guarda. Não é que você será, é que você já é um anjo da guarda. O que faz o anjo da guarda? O que se espera de um anjo da guarda? Então nós vamos falar disso também. Nós vamos falar como que deve ser o nosso tempo juntos. Como é que vai ser a nossa reunião ali com a pessoa. Nós vamos destacar com eles o que você tem que fazer nesse momento ali que você vai se reunir juntamente ali com o novo convertido, para que você possa ministrar as lições aqui do livro de consolidação. E por fim, nós vamos falar de alguns cuidados que nós devemos ter no acompanhamento. Então, olha só, primeira coisa, aqui está a declaração da nossa visão. Você que, membro da videira, você sabe qual é a nossa visão. Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote, cada casa uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração através das células que se multiplicam. Então essa é a visão que o Senhor nos deu. Nós estamos edificando uma igreja de vencedores. Amém? Estamos edificando uma igreja de vencedores que vão se apresentar como vencedores diante do Senhor. Nós cremos que cada membro, eu e cada um de vocês que estão aqui, que estão nos assistindo, você é um sacerdote. Você é alguém que veio para servir ao Senhor. Você é aquele que ouve os homens e leva até Deus. Você ouve a Deus e leva também aos homens. Então nós somos chamados para sermos sacerdotes. Outra coisa que nós queremos destacar, a sua casa, a minha casa é uma extensão da igreja. Lembre que a igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Quando 2 ou 3 estão reunidos em nome do Senhor, aí nós somos igreja do Senhor. Amém? É extremamente importante. Agora nós temos um alvo, nós temos um objetivo, que é crescer e multiplicar. Entendemos que o crescimento e a multiplicação das células é de fato o sinal do crescimento da igreja. E o crescimento da igreja não é meramente o número. Sabe, nós não encaramos os irmãos como meramente o número. Ah, esse aqui é o número 50, esse aqui é o número 150, 200. Nós entendemos que quanto mais pessoas estiverem nas nossas células, quanto mais pessoas nós levamos para o encontro, quanto mais pessoas consolidamos, maior vai se tornando o reino de Deus. Mais a sua célula vai crescer e vai se multiplicar. Para quê? Para que a gente comece todo o processo de novo. Nós vamos multiplicar uma célula para que ela faça o mesmo trabalho, cresça e multiplique. Então isso tem que estar no seu coração. Sabe, nós não podemos simplesmente ser uma reunião de amigos ali na célula. E acredite em mim, a célula só cresce se o visitante tiver uma experiência com Deus e permanecer na célula. Então o nosso foco ao falar sobre consolidação, irmãos, é importante você entender isso. Nós queremos crescer muito, amém? Nós queremos crescer, queremos avançar no reino de Deus. Agora, não é só levar a pessoa para o encontro. Não é só ter o visitante. Nós queremos que essas pessoas permaneçam, que elas sejam consolidadas na vida da igreja. Se cada membro então é ministro, precisamos colocar em prática a nossa visão. E uma parte importante da visão que nós queremos dizer para você é que o anjo da guarda está aqui para ser alguém que vai cuidar dos demais, que vai apacentar aqueles que o Senhor nos deu. Sabe, na verdade, quando nós falamos de acompanhamento, nós estamos falando de um acompanhamento informal. Nós estamos falando de criar um relacionamento, de criar uma amizade. Nós estamos falando de criar uma proximidade, então, com esses novos convertidos, com a finalidade que ele agora permaneça na vida da igreja. Então, esse acompanhamento
um acompanhamento informal. Esse é o primeiro passo para você se tornar um líder de célula, que é o quê? Olha, quando eu começo a gerar os meus discípulos, quando eu ganho discípulos, quando eu levo pessoas para o encontro e essa pessoa permanece na minha célula, daqui a pouco, quando a minha célula multiplicar, eu posso então me tornar um líder. Quando nós vimos, às vezes, essa história, nessas histórias de bebês abandonados, muitas vezes a gente fica indignado. Porque a mãe lá deu à luz e achou o menino lá no lixo, por exemplo. Nós ficamos indignados com essas histórias, é ou não é verdade? Só que o que acontece? É que muitas vezes nós esquecemos que acabamos fazendo isso com um novo convertido. Sabe, tem todo aquele trabalho de levar alguém para o encontro, porque eu confesso para você, não é fácil levar alguém para o encontro. Não é fácil convidar, às vezes a pessoa tem inúmeras desculpas para ir. Só que nós precisamos entender o seguinte, agora que a pessoa foi, nós temos que agora trabalhar para ela permanecer. Nós não podemos simplesmente falar, minha parte eu fiz, já levei lá a pessoa para o encontro e agora, pronto, está resolvido. Não, agora nós precisamos cuidar das pessoas. Agora nós precisamos ser aqueles que vão ombrear cada uma delas. Não podemos simplesmente gerar um bebê espiritual e abandonar, falar, não, agora é com você mesmo. Jamais podemos ser assim. Sabe, muitas vezes ignoramos os bebês espirituais que estão sendo gerados no meio da igreja. Levamos para o encontro, pregamos, mas depois deixamos os bebês por si só. E eu costumo dizer isso, um bebê, ele precisa de gente para aprender a andar, ele precisa de gente para aprender a comer, ele precisa. Obviamente vai chegar um momento da vida dele, um momento de maturidade, que ele vai conseguir fazer tudo isso sozinho. Que ele vai se limpar sozinho, que ele vai comer sozinho. Então, acredite em mim, nos primeiros momentos, é importante você ir lá e buscar um novo convertido para a célula, você passar lá na casa dele, pegar ele para o culto. Por isso que eu estou dizendo, envolve um desgaste, com certeza. É igual uma mãe que acabou de dar à luz. Existe todo um desgaste. Agora, se nós queremos ver os filhos crescerem, se nós queremos ver a multiplicação, nós temos que entender a importância de consolidar. Assim como um bebê natural, meus irmãos, os novos convertidos necessitam de cuidado, proteção e alimento. Nós temos que ser aqueles que vão ter a responsabilidade em Deus. E eu, se diz, meditando a palavra do Senhor, diz que aquele que é dado e você cuida daquilo que Deus te dá, Deus vai te dar muito mais. Se você for fiel no pouco, o Senhor vai te colocar sobre o muito. Se você for fiel naquilo que é pouco, o Senhor vai te colocar sobre o muito. Por isso que a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Por quê? Porque um só é importante para Deus. Eu sei que a gente gosta de ver encontro lotado, queremos ver mais gente nas células, evidentemente. Mas acredite, um só é importante para o Senhor. Não devemos negligenciá-lo de maneira alguma. Amém? Então, olha só. Somos responsáveis de cuidar, mas eu sou responsável de cuidar do meu irmão? Essa é uma pergunta que Caim fez para Deus. Você lembra da história de Caim e Abel? Felizmente, Caim matou Abel. Por quê? Porque ele achou que não tinha responsabilidade. Caim era alguém que era o mais velho e tinha sim uma responsabilidade sobre o seu irmão. Então nós temos que entender isso. O Senhor também nos pergunta, sabe, você, ao olhar para aqueles irmãos que acabaram de chegar no encontro, você se vê como alguém responsável pela vida deles? Ah, pastor, mas eu não sou responsável pelas decisões deles. Sim, de fato não somos responsáveis. Mas o que tem que haver no nosso coração é o encargo de entender o seguinte, que tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, tudo aquilo que nós pudermos fazer para que essas pessoas permaneçam na vida da igreja, nós vamos fazer. Nós vamos atrás, nós vamos consolidar, nós vamos insistir com as pessoas. Dias para trás o irmão disse algo, é verdade. Você e eu somos frutos da insistência de alguém. É verdade. Alguém teve que insistir com você para você ir para o encontro. Alguém teve que insistir com você para você fazer o cursão, fazer o CTL. Alguém teve que insistir. Hoje, nós já caminhamos com o Senhor. Hoje você não precisa de ninguém ficar te ligando, ó fulano, vou passar aí para te levar no culto. Não, porque você já cresceu. Pelo menos é o que se espera. Amém? Então, olha só. Iremos prestar conta de cada bebê espiritual que, infelizmente, perecer no nosso meio. Então, volto a dizer, não estou colocando um fardo sobre a sua vida. O que eu estou dizendo é que o que depender de mim e de você, nós temos que cuidar desses bebês espirituais que o Senhor tem nos dado. O que depender de mim e de você, nós vamos fazer tudo para que eles permaneçam.
E se depois de fazer tudo, se nós insistirmos com ele com a consolidação, formos lá, aplicarmos ali os 10 capítulos da consolidação, acompanhar essa pessoa, insistir com ele para a célula, se depois ele não quiser, acredite em mim, você não é responsável por isso. Agora o que está ao seu alcance, ao meu alcance, nós temos que fazer. Ser um anjo da guarda é ser um amigo, é um companheiro que estará à mão, que estenderá a mão e sustentará o novo convertido os primeiros passos da vida cristã. Esse é o principal papel de um anjo da guarda. É pegar na mão do novo convertido e ensiná-lo o caminho do Senhor. É mostrar para ele, é acompanhar, é amar, é cuidar. Por quê? Porque o novo convertido tem muitas dúvidas. O novo convertido, às vezes, ele não sabe orar. O novo convertido, ele não sabe ler a Bíblia. Ah, que negócio é esse aqui de capítulo, de versículo? Por que disso? Então você, como alguém mais maduro, alguém que o Senhor tem acrescentado na sua vida, é sim a nossa responsabilidade compartilhar disso com outros. O que faz um anjo da guarda? Interessante. Não mate o mover de Deus da próxima geração. Guarde os bebês em Cristo. Seja um anjo da guarda, um consolidador, um discipulador. Sabe, o Evangelho, querido, só nos alcançou nessa geração porque tiveram pessoas lá atrás que tiveram o encargo de pregar o Evangelho e cuidar dos novos convertidos. Você vai ver um exemplo na Bíblia de um homem chamado Ananias. Paulo havia se convertido, tinha tido uma experiência com Jesus e a Bíblia diz que Ananias, ele foi o seu consolidador, foi o seu anjo da guarda, ajudou Paulo ali nos primeiros momentos ali da sua caminhada com Deus. E olha só quem se tornou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo se tornou um dos maiores apóstolos do Novo Testamento. Tudo por quê? Porque teve ali alguém que decidiu amar, que decidiu cuidar. Isso traduz de maneira singela o que queremos fazer. Guardar os irmãos que nos foram confiados. É isso que o anjo da guarda faz. O anjo da guarda faz é guardar. Por isso que o próprio nome diz, anjo da guarda. Se você é de origem católica, antes de se converter, você ali é na igreja católica, como a maioria de nós é, a igreja católica fala muito a respeito disso, que cada um de nós tem um anjo da guarda. E deixa eu dizer algo para você, isso é bíblico, sabia? A Bíblia diz que existem anjos que nesse exato momento estão cuidando de mim e de você. O Senhor dará ordem aos seus anjos para que a gente não tropece em coisa alguma. Você lembra? Satanás disse isso para Jesus. Ou seja, isso é uma realidade no mundo espiritual. Quando Jesus estava sendo tentado por Satanás, um dos momentos da tentação, Satanás disse para Jesus, olha, pula aqui do pináculo do templo, porque se você dá ordem aos seus anjos, ele virá em seu socorro. Por quê? Porque existem anjos sim que estão guardando as nossas vidas. Eu acredito nisso, porque está na Bíblia. Agora, nós somos esse anjo que está cuidando desses novos na fé. Amém? Então esse é o nosso principal, eu quero que você guarde isso, guardar os irmãos que nos foram confiados. É isso que um anjo da guarda faz. Ele guarda a vida dos novos convertidos. A expressão no original católico, nós podemos ver aqui no Salmos 34, verso 7. Então, nós somos essa pessoa que Deus designou para cuidar de outros. Não existe nada melhor, eu falo como pai de 3 filhas, que não existe nada melhor do que você perceber o crescimento da sua filha, você perceber o desenvolvimento da sua filha, seu filho crescendo, desenvolvendo, porque daqui a pouco o novo convertido vai se tornar também um irmão mais velho de outros que vão chegar. E o mover de Deus não pode parar, irmãos. O mover de Deus, ele passa pelo nosso encargo de continuar pregando a palavra, do nosso encargo de continuar cuidando dos outros que o Senhor vai nos dar. Se você não quer matar o mover de Deus, você precisa ser um pregador do Evangelho. Você precisa pregar o Evangelho. Você precisa falar das boas novas. Você precisa ganhar gente para Jesus. Mas você também precisa cuidar dessas pessoas. Amém? Então, olha só. Em alguns lugares da Bíblia, os anjos também são chamados de homens. Então, Apocalipse, capítulo 2 e 3, nós vimos ali o anjo da igreja, por exemplo. O anjo da igreja é o líder da igreja. Então, você vai ver em muitas referências da palavra de Deus que há uma similaridade entre os anjos e os homens. Entre o trabalho dos anjos e o trabalho dos homens, dos ministros do Senhor. Sabe, semelhanças entre o ministério dos homens e o ministério dos anjos. Apocalipse capítulo 1, verso 17 nos fala disso. Nos fala que há sim uma semelhança entre aquilo que os anjos fazem e também aquilo que nós como homens devemos fazer.
E aí eu quero falar para vocês 5 características dos anjos que tem tudo a ver com o nosso trabalho de cuidar dos novos convertidos. A primeira coisa que eu quero falar para você, os anjos, eles são as forças que eles seguram a destruição da terra. Apocalipse capítulo 7, verso 1. Vou abrir aqui na minha Bíblia para você. Apocalipse capítulo 7. Se você tiver com a sua Bíblia, se você estiver nos assistindo, você pode abrir a sua Bíblia aí também. Apocalipse capítulo 7, verso 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Esses anjos, eles estão segurando forças que são capazes de destruir a terra. Então, presta atenção, é esse o trabalho do anjo, é a primeira coisa que eu quero falar para você. Nós somos chamados para destruir as forças destruidoras de Satanás. Então, quando eu tenho um entendimento que eu sou um anjo da guarda, eu agora vou interceder. Porque o melhor entendimento em relação a ser esse anjo que está guardando, eu vou ser um intercessor. Eu vou ser alguém que vou orar pelo meu novo convertido. Eu vou orar por esse irmão que Deus me deu lá na célula. Eu vou cuidar dele. E o principal cuidado é orar. Sabe? Uma coisa é fato, você só consegue orar por quem você ama. Dificilmente você consegue orar por quem você não ama. Você só ora por quem você se importa. Então, quando você intercede, como alguns gostam de dizer, quando você se coloca na brecha em favor de outros, sabe? Isso tem poder no mundo espiritual. Significa que ao interceder por alguém, você está quebrando as forças malignas na vida dele. Sabe, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, verso 19. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz. Gálatas 4, verso 19. 4, 19. Meus filhos, Paulo está dizendo isso, falando aos Gálatas. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Olha o encargo do apóstolo, irmãos. E esse também precisa ser o nosso encargo. Paulo, ele entendia que para gerar um discípulo é como gerar um filho mesmo, com dores de parto. Sabe, orar por ele, interceder por ele, como se fosse ali uma mãe que está prestes a dar à luz. Fazer aquilo que for necessário, com o encargo necessário. Faça do novo convertido prioridade em suas orações. Por quê? Porque Satanás sempre deseja matar as crianças. E aí eu posso te dar pelo menos 2 ou 3 referências da palavra de Deus a respeito disso. Quando Jesus nasceu, em Mateus capítulo 2, verso 16, que os anjos apareceram até Herodes, Herodes mandou matar todas as crianças de até 2 anos. Quando Moisés também nasceu, que veio para libertar o povo ali da escravidão do Egito, Êxodo capítulo 1, verso 15, você vai ver que o faraó mandou matar crianças. Então, quando a gente fala criança, não estou falando só realmente de crianças propriamente dito na idade, mas estou falando de novo convertido. O novo convertido, ele é como aquele animal recém-chegado no meio da manada. É interessante, se você já procurar no YouTube, por exemplo, você vai ver que os leões, por exemplo, todos esses animais que caçam, eles tendem a fazer isso. Eles querem separar do bando aquele que é o menor, aquele que é o mais fraco, aquele que está mais debilitado. Por quê? Porque é uma presa mais fácil. É uma presa mais fácil de ser atacada. Então, entenda algo. Você que já está aqui servindo a Deus há tantos anos, você hoje é alguém mais firme no Senhor. O novo convertido, ele é um alvo fácil para o diabo. E tudo começa com oração. E oração pelo quê? Pelas necessidades dele. Às vezes ele voltou para casa, irmãos, e ele está passando uma luta agora com a família. Ele está passando um problema no casamento. Ele está passando um problema nos filhos. Às vezes os filhos estão com um problema com os pais, porque o filho agora converteu e os pais estão perseguindo ele. Percebe? Então, uma vez que eu conheço as necessidades do meu novo convertido, eu vou orar por ele. Às vezes o novo convertido está cheio de batalha na mente. Ele não sabe, mas será que isso aqui é pecado? Será que não é? Será que eu nasci de novo mesmo? Porque olha, a Bíblia diz que eu nasci de novo, mas está eu aqui praticando as mesmas coisas que eu praticava antes. Será que eu nasci de novo mesmo? Então, uma vez que você ora pelo seu novo convertido, uma vez que você é um anjo da guarda, você precisa agora guardar ele em oração. Você precisa também ensiná-lo a orar. Como é que eu falo com Deus?
Os novos convertidos têm muita dificuldade. Ah, mas eu não sei orar. E eu vou dizer algo para você. Isso não é uma dificuldade só de novos convertidos, sabia? Porque os próprios discípulos de Jesus, ao estarem andando com ele há um certo tempo, eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, nos ensina a orar. Então você tem aprendido a orar. Como que é a oração que nós temos aprendido? É a oração da graça. É confiar na obra do Senhor. É confiar que o Senhor vai fazer por nós. Então é assim que nós precisamos orar. Não é ensinar, por exemplo, como alguns lugares ensinam, que a oração é uma moeda de troca. Ó, você orou, agora Deus tem que fazer. Não é assim que nós ensinamos a oração. Amém? Então, dando continuidade. Os anjos são seladores de homens. A Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 7, verso 3. Então, abra sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 7, verso 3. Dizendo: não danifique nem a terra e nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, os anjos, eles vieram para selar aquele que é o povo escolhido de Deus. Então, se você olhar o livro de Apocalipse, você vai ver que esse contexto de Apocalipse capítulo 7 está começando a grande tribulação. E aqui esses anjos estão selando os que são do Senhor, por quê? Para que eles possam ser poupados, guardados desse período. Agora, o que é nesse sentido do nosso anjo da guarda, do nosso trabalho? Os anjos, assim como nós, somos escolhidos por Deus para selar outro homem. O que significa selar? O principal sentido do selar é o batismo. O batismo é um selo. Sabe, você que foi batizado, você que nasceu de novo e se batizou, existe um selo espiritual sobre a sua vida. Que você não consegue ver, mas existe uma marca em você que é reconhecida no mundo espiritual. Então, o batismo é um sinal disso. Então, quando nós batizamos alguém, nós estamos selando aquela pessoa, nós estamos separando ela daquilo que é comum, nós estamos separando ela daquilo que é, como que eu posso dizer, daquilo que é corriqueiro. Então, o batismo é o selo que foi designado para ministrarmos aos homens. Quando batizamos alguém, somos responsáveis por ele. E aí eu quero dizer algo para você. Eu estava pensando nisso e é uma decisão que eu, se Deus quiser, vai dar certo a gente fazer. No nosso batismo, nosso próximo batismo, eu vou autorizar o anjo da guarda do encontrista entrar no batistério para a gente batizar ele juntos. Então, normalmente é a gente que faz o batismo, vai ter eu lá como pastor, e aí a gente vai, aquele que levou, o anjo da guarda vai levar o seu novo convertido para ser batizado lá junto comigo. Por quê? Porque esse é um papel nosso como anjo da guarda. Quando batizamos alguém, somos responsáveis por eles. Esteja certo que o novo convertido fez o curso das águas. Então, primeira coisa, para ser batizado, você sabe, tem que fazer o curso das águas. E aí é o seu papel acompanhar essa pessoa, certificar se ela fez o curso, certificar se ela veio aqui, se ela não veio, como é que a gente vai providenciar para ela fazer o curso? Porque ela precisa batizar. Oriente ela no dia do batismo. Sabe, no dia que é o batismo dessa pessoa, lembra de falar para ela, olha, leva uma roupa a mais, leva toalha, lá você vai entrar na água, você vai molhar. Então tudo isso é o quê? Cuidado. Lembra que uma das palavras que eu disse para você, que tem relação, tem correlação com consolidar, é o quê? Cuidar. Quem consolida está também cuidando. Outra coisa que é importante, que é o seu papel, ajude-o a entrosar com os membros da célula. Então, se eu levei alguém para o encontro, a priori nós fazemos assim, você se torna o anjo da guarda, normalmente das pessoas que você leva para o encontro. Então, você agora tem que envolver, porque às vezes é um parente, um amigo seu, alguém lá do seu trabalho, que agora você deve chamá-lo e começa então a envolvê-lo ali com a vida da célula. Terceira característica dos anjos, eles declaram a palavra de Deus e os mistérios de Deus. Isso nos fala de quê? De ensinar a palavra. Então, nós como anjo da guarda, nós sabemos mais do que o novo convertido. Então, você que já está aqui na vida da igreja há muitos anos, com certeza, você entende muito mais da palavra de Deus do que, às vezes, aquele que acabou de nascer de novo. Então, uma vez que nós somos o anjo que vai cuidar, nós precisamos ensinar a palavra. Nós precisamos ser aqueles que vão ensinar a palavra para ele, nós vamos mostrar como entender a Bíblia corretamente. Nós vamos ter o encargo por ele em colocá-lo no cursão, no CTL. Então, semestre que vem, nós queremos fechar pelo menos uma turma de cursão. Para quê? Para que a gente mesmo ministre para os nossos
irmãos, para que você possa ministrar, para que você possa acompanhá-lo. Então, nós somos aqueles que ensinam a palavra. E, obviamente, quando a gente fala de ensinar a palavra, prepare. Então, quando a gente falar sobre a consolidação, onde você vai se reunir com ele uma vez por semana para compartilhar uma lição do livro de consolidação, é importante que você prepare antes. É importante que você organize isso antes. Se prepare. Por quê? Porque pode ser que lá na hora ele tenha alguma dúvida. Pode ser que ele não entendeu e ele vai te perguntar. Agora, óbvio, você não é obrigado a saber de tudo. Mas uma vez que você não sabe, o mínimo que se espera de você é que você tire as suas dúvidas para ensinar para outros. Você não é obrigado a saber tudo. Ninguém sabe tudo, na verdade. Agora, você precisa também ter a humildade de reconhecer que não sabe e que precisa de ajuda. Agora, é muito ruim também quando o novo convertido fica sem uma resposta. Às vezes, lá no momento da sua reunião de consolidação, ele te fez uma pergunta que você não sabe. O que você faz? Anota a pergunta. Vou perguntar para o meu discipulador, vou perguntar para o meu pastor. Se for o caso, nós vamos perguntar para o pastor Aloísio, vamos buscar na Bíblia, vamos orar. Não sei, nós vamos dar uma resposta para ele. Então, é importante você entender isso. Ele deve ler as lições do curso de consolidação. Então, já de maneira prática, na primeira reunião, capítulo 1, nós vamos ler a lição com ele. Por isso que você está ganhando aqui de presente, mas uma coisa eu te peço. Esse livro depois você vai dar para o seu anjo da guarda. Na verdade, você vai dar para o seu novo convertido. É um presente que você vai dar para ele. Então, cada semana que você reunir com ele, você vai compartilhar uma lição do livro de consolidação. Então, você vai ler juntamente com ele. Veja se ele adquiriu uma Bíblia. Então, preste atenção. O cara lia, sei lá, Harry Potter. O cara lia Revista Veja. Ele tinha as leituras dele lá. Agora, como novo convertido, o principal livro dele tem que ser a Bíblia. Isso eu vou dizer para você que é um testemunho da minha vida. Eu não gostava de ler nada. Mas depois que eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia. E aí eu despertei o interesse pela leitura. Sabe, tudo isso por quê? Porque é cuidado. Alguém me incentivou, alguém cuidou de mim nesse ponto. Ajude a encontrar as referências bíblicas. Então, me lembro quando eu vinha no culto as primeiras vezes, e o pastor começava a falar, não, Davi, e não sei mais o que, está lá em 1 Samuel, e eu pegava a Bíblia e virava a Bíblia para um lado, virava a Bíblia para o outro. Hoje, na minha época, não tinha aquelas Bíblias eletrônicas como tem hoje. Rapaz, era uma luta, porque só via virar para um lado, virar para o outro. Por quê? Eu não sabia nada. Mas eu louvo a Deus que teve alguém que me ajudou. Teve alguém que foi me ensinando. E esse é o nosso papel. Como anjo da guarda, você vai ensinar a palavra de Deus, você vai ensinar ele a manusear a Bíblia. Amém? Então é importante que você faça isso. Os anjos são guerreiros na batalha espiritual. Então, o que é isso? Dentro das características dos anjos, você vai ver que existe uma classe de anjos, principalmente Miguel, que é referenciado na Bíblia, que ele é um anjo de batalha. E nós precisamos agora ensinar o nosso novo convertido que ele também está numa batalha. Ele era escravo do diabo. Ele estava preso no pecado. Agora Cristo libertou ele. Você acha que o diabo vai deixar ele em paz? Não vai. Por isso nós precisamos ensinar. Por isso nós precisamos ensinar ele a se posicionar espiritualmente. Precisamos ensiná-lo a como repreender o diabo, repreender as tentações, resistir à tentação. Tudo isso é o nosso papel. Faça um roteiro de libertação, de conclusão do passado. Então, aqui é algo que nós ensinamos também. Quando nós estivermos lidando com as lições, sabe, se tiver alguma coisa que estiver ligada ao passado, você precisa ensinar para ele, olha, isso aqui é a sua nova vida. Isso aqui tem que deixar para trás. Ensinar ele a lidar com pensamentos. Sabe, porque a nossa batalha, irmãos, a nossa grande batalha é na mente. Sabe, são pensamentos negativos, são setas do maligno. E você precisa ensiná-lo a se posicionar no Senhor. Ensine-os a ser intensos e ativos na reunião da igreja. E aí, vou dizer algo para você. Sabe como que eles vão aprender a ser intensos no culto, na célula? Quando eles verem você. Então, chegou a hora de orar, ora com intensidade. Chegou a hora de adorar o Senhor, sabe? Louve o Senhor de plenos pulmões. Por quê? Porque você é o exemplo. É interessante isso. Se você nasceu numa família onde tem uma grande distinção entre o irmão mais velho e os irmãos mais novos, você vai perceber que os irmãos mais novos, eles querem seguir o exemplo do irmão mais velho. Então eles querem se parecer com o irmão mais velho, eles querem andar do jeito que ele anda, quer vestir do jeito que ele anda, tudo por quê? Por causa do exemplo. Então você precisa dar um exemplo a respeito disso. Sobre como que eu vou adorar. Agora no momento do culto, não é momento de conversar,
agora é um momento que nós vamos louvar e adorar o Senhor. Ó, tem a letra ali, você pode seguir a letra. Ó, se você sentir vontade de fechar os olhos, fecha os olhos. Sabe, ó, na hora que falar para você cantar, você canta. Tudo isso ele vai aprender como? Com o nosso exemplo. Com o exemplo dos irmãos mais velhos. Ensine-o também a resistir o diabo. A Bíblia diz como que nós vencemos o diabo? Resistindo. Mas resistimos como? Com a palavra. Então percebe? Primeiro a gente ensina a respeito da palavra, depois nós ensinamos ele a utilizar a espada. Porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. Amém? Nós temos que ensiná-lo a usar isso. Quinta característica dos anjos. Os anjos guardam as portas da cidade santa. Apocalipse capítulo 21, verso 12. Olha o que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 21, verso 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos das filhos de Israel. Então haviam lá diante da Nova Jerusalém, porque aqui é uma representação da Nova Jerusalém, que haviam 12 anjos que guardavam as suas portas. Agora, o que significa isso para nós? Guardar o novo convertido, ensinando a vencer a carne, o diabo e o mundo. Então, ele agora é separado para Deus. Ser santo é ser separado. Só que existem inimigos. Que são, nós já ensinamos isso no encontro, isso precisa ser reforçado. Existem 3 inimigos, a carne, o diabo e o mundo. E como que eu venço a carne? Como que você vence a carne? Como que eu venço a carne? Fugindo. Eu não dou lugar para a carne. Se eu sei que tal lugar ali, minha carne vai ser tentada ao pecado, então não vou andar com certo tipo de pessoas. Não vou me relacionar com certo tipo de pessoas. Percebe? Isso é o que? Fugir. É assim que eu venço a carne. Como que eu vou vencer o diabo? Como que eu vou vencer os pensamentos do diabo sobre a minha mente? Eu vou resisti-lo com a palavra. Então vem um pensamento que não vai dar certo. O que eu vou falar? Vou declarar, o Senhor é por mim, quem será contra mim? Ah, eu estou doente, mas a Bíblia diz que eu já fui curado em nome de Jesus, que Ele já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. É assim que você ensina Ele. E como que você vence o mundo? Amando a Deus. Porque olha, eu vou dizer para você, você acha que o novo convertido, quando ele chega do encontro, ele não vai ser assediado pelos antigos amigos dele? Você acha que os antigos amigos vão deixar ele em paz? Ah, quer dizer que agora você é crente? Quer dizer que agora você é alguém que agora está na igreja? Você acha que os amigos vão deixar ele barato? Não vão. Você acha que os relacionamentos que ele tinha antigo, você acha que vai deixar ele de boa? Não vai. Então, quando nós falamos de mundo, nós falamos de todo esse sistema mundano. Sabe, toda mentalidade errada. Nós falamos sobre escala de valores que é errado. Tudo isso é você como anjo da guarda, que precisa então se posicionar e ensinar ele. Outra coisa, ligue para ele para ter comunhão, não somente para lembrá-lo da célula ou fazer algo. Porque olha só, não ache que agora ele vai ter o mesmo padrão de vida que você tem, no sentido de se envolver com as coisas do Senhor. Sabe, ele não vai estar em tudo que você está na igreja. Então, é importante que você mantenha contato com ele, não só para falar para ele, ó, hoje tem célula, hein? Ó, hoje tem culto, hein? Ó, hoje tem treinamento, hein? Não, isso, você que já está mais maduro, você já sabe lidar com isso. Agora, o novo convertido, não. Liga para ele, para ter comunhão com ele. Ó, fulano, nós vamos sair com a célula, vamos sair, vamos tomar um sorvete. Ó, vamos numa praça. Inclua. Irmão, vou dizer algo para você assim, na presença do Espírito Santo. Tudo que as pessoas mais querem, que você também quer, que nós aqui queremos, é sentirmos parte de alguma coisa que é maior do que nós. Por isso que nós gostamos de andar com as pessoas. Por isso que nós gostamos de estar com a célula, por isso que nós gostamos de estar em comunhão. Por quê? Porque a gente quer se sentir aceito no meio das pessoas, a gente quer sentir que faz parte, e é assim também no mundo. Por que você acha que as pessoas se envolvem com gangues? Por que você acha que as pessoas se envolvem com coisas erradas aí no mundo? Por exemplo, com torcida organizada, com essas coisas. Porque lá é um lugar que ele se sente bem, ele quer participar daquilo lá. Então nós precisamos envolver o novo convertido na nossa vida, no nosso novo estilo de vida. Amém, irmãos? É importante você entender isso. Outra coisa, cheque se ele veio nos cultos. Se for possível, e eu recomendo, principalmente no início, traga ele. Venha com ele.
Em nome de Jesus, traga, passe na casa dele. Guarde dos amigos antigos. Por quê? Porque, igual eu disse para você, você acha que eles vão desistir dele? Não vai. Eu me lembro que quando eu me converti no início era muito complicado por causa disso. Meus amigos saíam constantemente, começavam a me ligar. E eu comecei a falar não, não, não. Com o tempo eles afastaram. Mas por que eu consegui dizer não? Porque eu estava envolvido na igreja. Porque eu estava envolvido com os irmãos. Seja um canal de amor. E aí eu quero terminar esse primeiro momento aqui para falar para você como que deve ser a nossa reunião de consolidação, falando desse ponto aqui que é extremamente importante para nós. Olha só. Ame incondicionalmente. Um filho pequeno dá trabalho, sim ou não? Sim. Um filho depois que cresce continua dando trabalho? Sim. Você deixa de amar? Não. Por isso que nós temos que amá-lo como o amor de Deus. Algo que é incondicional. Amém? Glória a Deus. Vamos dar continuidade aqui. Vamos falar como deve ser o nosso encontro ali da consolidação. E nós estamos falando sobre um tempo juntos com o Senhor. Amém?